Mas tem uma outra tese que vocês gostam bastante, que é o contrário, que está indo super bem, né, que é a tese de home builders, né, as empresas de construção, acho que principalmente de baixa renda. Estava olhando, esse setor na média está subindo 40%, mas vários papéis aí subindo muito mais do que isso, né? E aí voltando àquela discussão que a gente teve na parte macro, né, de que os juros já caíram demais e essa parte doméstica já precificou, vocês ainda veem upside nesse setor? Ainda tem espaço para andar, principalmente nesse segmento que vocês gostam mais? E aí quais nomes, né, dentro do setor que vocês... Vamos lá. A gente, justamente, acho que o setor de construção baixa renda se aplica muito bem nessas empresas onde elas vão ter um earnings momentum muito forte, né? Olhando para os próximos anos. Elas, principalmente a MRV, talvez no caso, né? Mas ela estava com um estoque aí, onde ela teve que construir com uma margem muito baixa por conta da inflação de custos que ela teve na época da pandemia até agora. Então, para vocês terem uma ideia, essa empresa chegou a fazer margem abaixo de 15%, mais ou menos, margem bruta, né? Abaixo de 15%, com alguns projetos que eles foram entregando ao longo de 21 e 22. E agora ela está basicamente renovando os projetos com uma margem muito acima da deflação que teve no setor e o repasse de preço que ele conseguiu fazer ao longo desses anos, né? Então, assim, a gente está vendo uma contínua melhora de margem bruta para a MRV. E aí, obviamente, somado a isso, a queda de juros, você impulsiona ainda mais o lucro da empresa, né? Então, a gente está falando da parte top-down também. Acho que é um setor onde o governo quer ajudar, ele quer incentivar. A gente viu isso por meio das medidas que eles já anunciaram. E quando a gente começa a fazer conta, a gente vê que, obviamente, essas margens aí das empresas devem ir melhorando ao longo dos anos. Então, assim, em algum momento a gente acha que o mercado vai fazer conta para 2025, que é onde a empresa vai estar reportando o resultado limpo dos projetos antigos. Nesse ano, a gente está vendo a empresa negociando mais ou menos 4 vezes lucro. Então, assim, 2024, a 8 vezes lucro e a 1 vez book, é um papel que parece estar até fairly priced num ROI de mais ou menos aí 10%, que é o que a empresa deve entregar no ano que vem. Mas quando a gente olha essa empresa normalizada, entregando aí os projetos do jeito que a gente acha que ela vai entregar a partir de 2025, é uma empresa que pode entregar um ROI acima de 15%, com um book caindo, porque ela está entregando um lucro muito alto. Book crescendo, né? Isso. Eu acho que aqui é o seguinte, andou, mas a gente acabou de sair de uma conferência grande onde todos os gestores e analistas da empresa, da RPS, conversaram com quase todas as empresas listadas do Brasil. Se tem um setor onde o fundamento está espetacular e está se revisando orçamento para cima, é o setor de consultora baixa renda. Subiram as ações? Sim, subiram. Mas elas estão subindo alinhadas com uma mudança de expectativa de lucro. Não está tendo um re-rating. É o lucro que está subindo junto com as ações. E assim, e o call é bem claro. Essas empresas tinham 30% de margem. Durante a pandemia, o preço ficou travado, porque o preço de consultora baixa renda é travado, tem lá os vários níveis lá do programa, e o custo explodiu. O que a gente está vendo agora? O custo cair, então o aço no Brasil está 40% de prêmio em relação ao aço internacional. O aço vai cair. Não sei se vai cair 40%, mas vai cair 15%, 20%, vai cair. Pode cobrar de mim, Colasso. O preço do aço no Brasil vai cair 15%, 20% nos próximos 12 meses. O preço do cimento está caindo. O preço de tudo que é plástico, né, os spreads petroquímicos estão caindo no mundo inteiro. Tudo que é plástico está caindo, ou seja, tubos, etc. Toda a parte de custo de matéria-prima dessas empresas, na minha opinião, vai cair e bastante nos próximos trimestres. Com o preço subindo. Porque o governo reviu as faixas, mais subsídio. Se tem uma coisa que o Lula realmente está tarado sobre o assunto, é esse programa Minha Casa Minha Vida, que já era, a verdade, nos outros governos que ele comandou. Então você está comprado em Lula, os custos estão caindo, o preço está subindo,
E talvez essa pressão de margem, os números é mais ou menos assim, a MRV tinha 30 de margem. No meio da pandemia chegou até 15. Eu não me surpreenderia, por conta dessa dinâmica, que talvez a gente veja margem de 40. Meio que revertendo a dinâmica do 15. Sustentável 40? Acho que não. Mas também não era sustentável 15. Né? E está tudo meio encaixado para isso eventualmente acontecer. Então a gente está muito otimista com os resultados. A gente tem posição em direcional, a gente tem posição em Cury, são empresas mais redondinhas, que a gente tem mais conforto de carrego, mas eu acho que tem uma dinâmica bem interessante tanto em Tenda quanto em MRV, e a gente está fazendo um basket para não errar. Acertei o tema, errei o cavalo. Isso já aconteceu na RPS, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Em outros ciclos aí a gente teve uma concentração em algum outro papel que acabou que não entregou no bottom-up, a gente acertou o top-down e não levou. Mas se tem um setor que eu tivesse que dizer que está com um macro fatorial muito favorável, é esse de consultora baixa renda. E tanto é verdade que a MRV acabou de anunciar um follow-on de 1 bi e a ação porrou 10% porque acho que vai faltar papel. Olhando para a bolsa, olhando para aquilo que tem dinâmica de curto prazo forte, não tem nenhum outro setor que tem potencial de revisão de earnings como o setor de consultora baixa renda tem.